Olha aí, então, permissão de gravação, gostei. Esquecido mesmo. Pronto, eu tenho aqui a possibilidade de análise. Ok. Vai fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos pensar um pouco. Não quer saber? Eu vou entrar no ambiente aqui da FESP. Esta fanagem. No ambiente da FESP. Aproveito e já adianto uma coisa. Olha só. O que a gente pode fazer aqui, tá? Entrando na parte do Analytics, o que seria isso aqui? Isso aqui é o acesso, né, à base de dados ou às bases de dados que são cadastradas dentro do sistema. Tá? Então, eu consigo importar esses dados, né, ou seja, consultar esses dados e organizá-los de forma que eu consiga criar gráficos, fazer análise, fazer uma verificação desses dados de forma gestacional, né? Posso fazer uma gestão em cima dos dados. Beleza? Então, a ideia desse componente é justamente essa. E ele está diretamente ligado ao componente processo e ao componente formulário, porque, né, todos os dados de processo, eles geram informação gerencial. Então, eu consigo ver aqui, deixa eu tentar ver alguma coisa aqui, ó. Eu vou aqui na gestão de workflow, que vocês já conhecem, né? Fazer uma pesquisa rápida. Eu consigo ver todas as instâncias de processo que foram feitas aqui nesse ambiente. Ó, em cima desses dados aqui, o que, é que eu posso fazer? Eu posso criar análises. Tá? Então, o que, é que eu tenho de informação aqui? Ó? Eu tenho qual é a atividade que está habilitada, qual é o identificador do processo, o título do processo, a data e hora de início, quem foi que iniciou, qual é o tipo do processo, né? Qual é o processo em questão. Então, eu consigo ter toda essa informação. Tá? E eu consigo aplicar filtros, né? Que é justamente essa parte aqui, ó, na lateral esquerda, que me permite tanto consultar na consulta rápida, como aplicar filtros. Então, eu consigo aqui, no geral, né, nos filtros avançados geral, aplicar filtros de forma que eu consigo dizer, por exemplo, eu quero só os processos que estão em andamento, que é justamente o que ele traz por padrão. Mas não, além de andamento, eu quero saber os que estão encerrados também. E quando eu pesquiso de novo, ele traz os em andamento e os encerrados. Tá? Então, eu consigo aplicar esses filtros diversos aqui. E esse filtro, né, esse resultado que eu tenho aqui da consulta, eu consigo gerar análise, fazer uma análise de dados aqui, que é justamente a integração com o SE análises ali. Então, eu consigo analisar por instância, por atividade ou por histórico, ou seja, tudo que já aconteceu antes, né, no processo. Então, qual a diferença aqui? Né? Por instância, eu vou trazer o quê? Eu vou trazer de forma geral aquilo que acontece com a instância do workflow, tá? Mais o formulário. Não vou me importar com as atividades dentro do processo, eu só quero o processo em si. Não sei se vocês entenderam isso. Analisa aí. Não demorou a sinalizar, vou fazer um desenho. Só para ter certeza que vocês entenderam. Vamos lá, fazer um desenho aqui. Então, o que é que eu tenho? Isso aqui vamos dizer que é o meu processo. Tá? Vou pintar ele aqui de amarelinho. Então, esse aqui é o meu processo. Dentro do meu processo, eu tenho várias atividades, que é o que a gente constrói lá no fluxo. Então, tem uma atividade aqui, tem outra atividade, e assim vai. Okay? E aí, o que acontece? Quando eu faço uma análise, aliás, quando eu crio um processo, né, quando eu instancio um processo, o que é que o sistema faz? Ele pega esse modelo de processo aqui, que eu desenhei, o fluxo que eu fiz no SE processo, e ele gera uma instância dele. Tá? Ele tira ali uma cópia, né? Ele tira um carimbo dessa base aqui que eu criei. Tá? Que eu vou pintar de outra cor.
Verdinho. Tá? Então, essa instância aqui é justamente o que nós fazemos lá, que tem o número do processo, é uma linha dessa daqui, ó, é um registro desse. Isso é uma instância. A instância deste processo aqui, é a verbação do tempo de serviço. E aí, quando eu digo que vou fazer uma análise dos dados por instância, eu vou pegar somente isso aqui, ó, o processo em si. O que é que tem aqui de informação? Eu tenho o identificador, eu tenho o título, eu tenho o iniciador do processo, eu tenho o prazo e o status. Tá? Quando eu vou analisar por atividade, o que é que ele vai pegar? Ele vai pegar só isso aqui, ó, as atividades do processo, ou seja, essa atividade aqui, qual o identificador dela, o nome, quem foi que executou, que é essa informação que nós temos aqui, quando eu abro, por exemplo, o fluxograma. Essa informação aqui, ó, quando eu passo o mouse, você tem ali a situação, o executor, data de início, executada, ação executada. Tá, isso aqui é por atividade, então cada atividade vai ter isso aqui. Tá? Então eu posso analisar por instância, deixa eu anotar aqui para vocês. Por instância, é esse aqui, e aqui eu tenho análise por atividade. E como seria a análise por histórico? A análise por histórico, ela vai fazer o seguinte, ó, vamos dizer que eu tenho essas duas atividades aqui já executadas, e essas aqui ainda estão a serem executadas. Tá? Então, quando eu vou lá no histórico, o que, é que ele vai pegar? Ele vai pegar tudo que já aconteceu com esse processo. Vai pegar só esse pedaço aqui, que é justamente o que nós temos aqui quando nós abrimos o nosso processo e verificamos o histórico. Ó, ele vai trazer toda essa questão aqui, todos esses dados. Entendido? Então, quando eu trago por instância, ele vai trazer o processo como um todo. Por atividade, ele vai trazer os dados das atividades. E por histórico, ele traz os dados de histórico do processo, da instância do processo. Tá? Então, você tem essas formas de análise aqui. Isso aqui é o padrão que ele traz. O histórico SLA é quando você tem um SLA configurado, ou seja, uma questão de prazos bem definidos dentro do processo. Tá? Então, eu consigo trazer isso junto com o histórico, dizer se em quais momentos o processo estava em atraso, em dia, né, ou próximo de ficar atrasado, né, próximo do vencimento, que o sistema chama. Tá bom? Então, por padrão, ele traz esses tipos de análise aqui. Então, o que é que eu quero fazer aqui? Deixa eu filtrar por um processo só, para ficar mais fácil. Vou pegar aqui pelo processo, deixa eu ver se o pessoal fez muito nome de guerra. Olha aí, bastante. Pronto, eu tenho 17 registros aqui, 17 instâncias desse processo nome de guerra, né, que foram executadas ou estão em execução. Eu vou até pegar aqui, ó, no meu filtro, em vez de só encerrar em andamento, eu vou pegar tudo. O que tiver de suspenso e cancelado também vem. Talvez não tenha nenhum, né? Não tem, mas vou trazer também. E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar uma análise padrão do sistema por instância, para vocês verem como funciona. Então, quando eu clico aqui e gero uma análise, ele vai me perguntar, você quer análise de quantos dias para trás? Então, eu vou pegar aqui, sei lá, dos últimos 200 dias. Vou pegar tudo que existe. Esse processo é recente, tá? E aqui as informações que eu vou trazer, ó. Eu posso trazer o tipo do workflow, vou pegar aqui, vou pegar a prioridade, a situação, o nome da situação, o tipo do processo, a revisão, SLA nós não temos, eu não preciso trazer. O estado de execução também. E o processo em si. Quase tudo, né? Só queria SLA. E aí, vamos lá. O que é que ele faz para mim? Basicamente, isso aqui, internamente, o sistema fez uma consulta, um SQL, para trazer as informações daquela listagem ali, ó, dessa listagem aqui.
Então, a mesma consulta que carregou essa listagem, ele trouxe para mim nesse formato aqui de um cubo de BI. Tá? Então, eu tenho todas as informações aqui. Ó. Se eu quiser trazer nas colunas, eu quero trazer todos os identificadores dos processos. E eu aplico, ele vai trazer a coluna com todos os identificadores dos 17 processos que existem. Aqui eu limitei a 12, mas eu posso trazer todos. 17 processos. Ok até aqui? Tá, então, trouxe as informações aqui. Eu vou fazer a mesma análise, só que por atividade agora. Tá, ó. E você vê que os dados são bem diferentes, tá vendo? A atividade eu consigo trazer aqui o título, eu consigo trazer os prazos, a duração prevista, a equipe que foi responsável por executar. Tá? Então, eu tenho dados diferentes aqui quando se trata de atividades. Tá? E ele vai gerar o cubo de BI do mesmo jeito, só que com dados diferentes. Ó, vou colocar ele aqui. Então, minhas colunas agora, elas são diferentes, ó. Eu tenho a ação que foi executada, eu tenho a área padrão do executor. Vou pegar aqui qual é a atividade, para ele listar para mim. Ó. As atividades do processo que ele conseguiu listar aqui são essas. Tá, ó. Deixa eu fazer só um comparativo aqui, vou abrir uma instância dessa, mostrar para vocês. Ó. Então, eu tenho aqui essa atividade solicitar alteração, não, de guerra, tá aqui. Verificar ajustes solicitados, alterar título, que também é uma atividade de sistema, mas é uma atividade. Então, todas as atividades estão ali. Beleza? Então, quando eu vou criar uma análise, eu preciso saber quais são os dados que o usuário precisa, ou que eu preciso para criar as visões. Então, o que, é que eu quero mostrar? Né? Qual é a informação do processo que eu quero mostrar? E aí eu vou definir se é por atividade ou por instância, dependendo da situação. Mas aí, como é que eu faço para trazer os dados do formulário? Né? Eu trouxe dados de processo aqui. Eu tenho os dados das atividades do processo, e aqui na instância tem os dados do processo. Ó, quando eu faço por instância, aí esse aqui é um diferencial, ele traz junto o formulário padrão. Tá? Então, se eu baixar mais um pouquinho aqui, deveria trazer, na verdade, ele não trouxe. É, ele não trouxe. Aí eu posso colocar aqui, ó. Eu tenho que fazer um filtro mais avançado aqui, né, para trazer o formulário. E aí eu vou ter que adicionar os campos. Cada campo do formulário que eu quero trazer e tal. Isso aqui é bem chato. Isso aqui eu não gosto de fazer e nem vou mostrar para vocês que isso aqui não existe. Tá? Então, eu tenho aqui análise por instância, análise por atividade, mas eu preciso trazer os dados do formulário. Como é que eu vou fazer? Aí a gente parte para um outro patamar, que é a gente construir o nosso SQL. Em vez do sistema fazer automático, a gente mesmo construí-lo. Tá? Eu vou gerar essa análise aqui, ó. Essa daqui está por atividade, né? Deixa eu colocar mais umas informações aqui. Vou colocar quem foi o executor dessa atividade, qual é o identificador dela, e a situação. Ó, então, eu tenho aqui o identificador do processo, aqui. Qual foi a atividade, a situação dela, né? E quem foi o executor dessa atividade. Quem é, na verdade, o executor dessa atividade. Ó, aqui. Tá, então, eu consigo ver quem é o responsável atual, se ela está habilitada, se ela foi executada, qual a situação dela. Tá, então, vou gerar essa tabelinha aqui. Lista de atividades. Só para a gente guardar essa visão. Depois eu detalhe melhor aqui esses menus, tá?
Salvar. Beleza. Vamos deixar isso aqui. A outra aqui, por instância, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou deixar salvo. Vou colocar aqui o título do processo, a situação e a outra situação. Tá, situação do flow, situação do processo. Encerrado em andamento ou iniciado, deferido. E aqui o título dele e o identificador. Só uma tabelinha também. Lista de instâncias. Salvar também. Beleza, o que é que eu faço com isso agora? Deixa eu mostrar para vocês outra coisa. Vamos aqui agora na análise, no componente Analytics, no painel de análises. Aqui eu vou localizar aquilo que foi criado, tá? Então, o que é que eu criei lá? Eu criei visões. Eu criei uma visão chamada lista de instâncias. Tá aqui, lista de instâncias. E eu criei outra visão chamada lista de atividades. Tá aqui também. Foi essa daqui. Só que vocês percebem que, quando eu gerei a visão aqui, ó, ele gerou para mim uma análise associada a ela. Essa análise nada mais é que o SQL que ele utilizou para trazer os dados, tá? Ó, se eu vier aqui, ó, esse é o SQL que ele gerou automático para trazer os dados. Tá? E aí tem um problema aqui, que é o quê? Eu tenho essa visão de atividades, ela está ligada a essa análise, e essa visão aqui de instâncias está ligada a uma análise diferente. O que é que acontece com isso? Ó? Vê só, se eu tentar fazer um portal para a pessoa aqui, né, uma área de análise, deixa eu criar um portalzinho rápido aqui. E eu trouxer essas visões que eu criei, lista de instância, lista de atividades, não existe uma ligação entre elas, apesar de elas tratarem do mesmo grupo de dados, né, referente ao processo de nome de guerra. Certo? Então, tenho esse processo aqui, ó, 1402, ele está aqui também, só que essas duas visões, elas não estão ligadas, ou seja, se eu aplicar um filtro aqui, ele não vai filtrar nada aqui. Apesar de recarregar, ele não filtrou nada. Não fez diferença nenhuma. Tá? Isso é um problema, porque se eu quiser fazer uma análise aqui, saber todos os processos que estão encerrados, ele não vai mostrar para mim aqui. Está mostrando nessa visão. Tá? Então, como é que eu vou resolver isso? Pelo SS Suite, no padrão, eu não consigo fazer. Né? Ou eu gero uma visão, ou visões, né, apenas de análise de instância, ou apenas de análise de atividade. Não dá para fazer com os dois, por padrão. E não dá para trazer também a parte dos formulários, né, se eu tiver mais de um formulário, por exemplo. Tá? E aí você tem um problema. E aí este problema nós já contornamos, né, nós criamos um SQL padrão, que nós utilizamos aqui, eu vou compartilhar com vocês, que traz um resultado, né, de instância, mais atividade, mais formulário. Aqui, ó, instância, atividade e formulário. É o que ele vai trazer nessa consulta aqui. E é um padrão, a gente vai discutir um pouquinho agora. Só mudar aqui o formato. Quem conhece SQL aí, só para eu saber? Levanta a mão aí. É conhecer por conhecer só, tá? Não precisa ser expert na coisa. E aí, alguém? Thales, Alisson. Beleza.
basicamente, o que é que nós temos aqui? É uma consulta SQL, tá? Uma query. Eu vou ter um select aqui, que vai buscar em algumas tabelas, tá? Essas são tabelas de sistema, ó. Então, eu vou buscar aqui dados das atividades nessas duas primeiras tabelas. Não vou me demorar nelas, tá? Só para vocês entenderem. E dados da instância aqui nessa outra tabela de WFS. Então, eu fiz uma unificação, né? Um join das três tabelas. E, por fim, eu estou trazendo a última tabela, que é a associação com o formulário, que é a minha tabela do formulário principal, que eu preciso adicionar aqui, que é o identificador da tabela, né? Então, se eu fizer assim, ó, qual é o identificador dessa tabela aqui? Vamos lá olhar no processo. Ó, aqui no meu processo, eu tenho esse formulário. Vou só pegar aqui o nome dele, ó. Vou na atividade, formulário. E aqui eu tenho qual é o formulário. Vou abrir e pegar o identificador da tabela dele, que é esse aqui, ó. E aí vou jogar aqui no lugar desse parâmetro. Pronto, eu já posso utilizar a minha consulta. Tá? A consulta já vem pronta, só precisa colocar o identificador da tabela e a partir daí você vai trazer esses dados aqui, ó, WF, todos que têm WF são dados da instância do processo. Tá? Vai trazer os dados da atividade, os principais, e vai trazer os dados do formulário principal do processo. Eu vou jogar essa consulta aqui na nossa análise inicial ali. Voltando lá no painel, vou editar essa análise. Vou chamar ela aqui de geral, nome guerra. Em vez desse do sistema, eu quero o meu SQL. E aqui ele já traz para mim, tudo unificado na mesma consulta. Aí isso vai me facilitar a criação de várias visões, né, referentes ao processo, onde eu consigo fazer um cruzamento de dados de dizer, esse processo aqui, essa instância, ela foi iniciada em tal dia, ela está na atividade 2, e o executor da atividade 2 é fulano, tá? E ela está em atraso. Então, essas informações, elas são inicialmente separadas na análise padrão do sistema, mas eu consigo unificar tudo e dizer essa informação para o cliente. Aí ele tem um acompanhamento muito mais direto. Beleza? Então, voltando aqui, ó, como é que eu faço a criação de uma análise, né? Eu vou dizer aqui identificador e título, e eu preciso ter uma consulta SQL, que essa consulta SQL nós estamos fornecendo para vocês esse padrão aqui. Vou só voltar o padrão aqui e vou jogar lá no chat agora. Vocês já salvam isso aqui. Isso aqui guardem com carinho. Isso aqui é fruto de muito tempo de SS Suite. Beleza? Então, eu executei, funcionou, ele trouxe os dados aqui, né, eu consigo avançar e eu consigo catalogar esses dados, dizendo um nome mais amigável para ele, tá? O campo eu sei que é esse, mas aqui eu posso chamar de identificador. Tá? O nome do processo, eu posso chamar de título, para ficar mais claro na hora de criar as visões. Tá? Eu posso alterar tanto aqui quanto lá na visão também, não tem problema. A segurança, né, nós sempre permitimos aqui para a nossa equipe de consultores, né, vamos chamar aqui suporte. A nossa equipe interna sempre compartilha. E agora eu fiz a alteração dessa análise, ó. Em cima dessa análise, eu consigo fazer as visões. E aí eu vou editar aquela visão que nós fizemos inicialmente, só de instâncias, e agora eu posso fazer muito mais coisas. Ó, ela está dando erro, porque os campos mudaram, né? Então, eu vou apagar os campos aqui. Vou colocar os campos novos que eu tenho. Então, o que é que eu quero aqui? Vou colocar o identificador
do processo, o título do processo, e eu quero saber quem é o responsável pela atividade que foi executada ou que está habilitada no processo. Deixa eu colocar o nome da atividade aqui também. Então, eu sei aqui. Tem mais uma coluna legal para colocar, que é a situação da atividade. Situação do processo. Ó, então, vê só, eu tenho aqui o identificador do processo, o título dele, qual é a atividade que está habilitada. Nesse caso aqui, não tem nenhuma atividade habilitada nesses primeiros, porque ele já está encerrado. O processo encerrou. Mas o processo que está em andamento, eu sei qual é a atividade que está habilitada atualmente e quem é o executor. Então, eu consegui unificar esses dados para dar uma visão mais completa para o usuário. Beleza? E aí, falando um pouquinho dos menus agora das visões. Ó. Então, eu trouxe os dados, né, ele traz por padrão em formato de tabela. Tá? Vou adicionando as colunas aqui, dizendo como eu quero. E eu posso fazer modificações, por exemplo. Eu quero que, em vez de exibir uma tabela, eu quero exibir um gráfico de pizza, e vai me dizer aqui, ó, quantos processos. Vou mostrar aqui os dados. Quantos processos estão encerrados, quantos estão em andamento, por exemplo. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso, para o gráfico de pizza, de uma coluna, que é a minha coluna de status. Vou dar um nome para ela aqui. E eu preciso de um contador, de uma medição, que vai me dizer quantos processos existem, né? E eu vou contar pelo identificador, que é o marcador único do processo. Então, se eu contar quantos identificadores distintos existem, eu vou saber quantos processos existem. Eu vou pegar essa coluna aqui e vou mandar ela lá para a parte de medições. Aí eu poderia também clicar aqui e adicionar. É o mesmo caminho. Só estou reaproveitando. E aqui eu vou colocar para ele fazer uma contagem distinta. Ou seja, não ter repetições, né? Os processos repetidos não devem ser contados. Ó, então, ele fez para mim aqui uma contagem, né? Como ele está no formato tabela, ele sabe, ó, esse processo aqui, existe um processo desse, um desse, três desses, dois. Aí eu vou tirar as outras colunas que estão interferindo. Ó. Agora eu tenho, em andamento eu tenho 6, em encerrados eu tenho 11, né? E eu consigo agora mudar para um gráfico. Eu consigo exibir dessa forma, eu consigo exibir num gráfico de coluna, em andamento e encerrados, eu consigo no gráfico de barra, e outros diversos gráficos que nós temos aqui. Beleza? Vocês vão explorar bastante isso no processo de vocês, tá? A ideia é que vocês, ao encerrar o processo, né, ao finalizar o processo, vocês instanciem vários, né, fazendo testes, e aí vai voltar aquela troca, né? A ideia é que o dono do processo, deixa eu abrir aqui aquilo que a gente tinha combinado. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Acho que eu joguei lá no chat, né? A separação dos processos. Aqui. Ó. Então, a ideia é que o cliente, né, após o consultor terminar o processo, o cliente vai instanciar vários processos e sinalizar ajustes, sinalizar melhorias que ele consiga identificar. Tá? E com essas instâncias que forem feitas, o consultor ele vai criar uma análise e mostrar os indicadores desse processo. Tá? Que seria a parte prática dessa parte do Analytics aqui. Então, vocês vão pegar essa consulta que eu mandei para vocês, fazer o ajuste lá, colocando a tabela do formulário de vocês e fazer a consulta, né, as visões, conforme a necessidade do processo.
Tá? Então, por exemplo, aqui, a locação de livros. Eu posso ter quantas locações aconteceram no último mês, na última semana, no último dia, tá? Quantas notas fiscais os consultores enviaram, quais os valores maiores que foram enviados, e assim por diante. Então, eu consigo definir indicadores para cada tipo de processo. Entendido aqui? Beleza. Então, eu tenho outros menus aqui, tá? Não vou me demorar muito neles, vocês podem explorá-los, né? Os tipos de gráfico, é, a questão aqui de personalização, você pode pintar aqui de cores diferentes as séries, então, seleciona aqui isso aqui, eu quero pintar de verde, em vez de colocar a contagem à esquerda, eu posso botar à direita, esse tipo de coisa, né? É mais personalização mesmo, definir um título, subtítulo, esse tipo de coisa. E na configuração aqui, eu posso definir o intervalo de tempo que essa consulta vai ser atualizada, né? Porque isso aqui é um gráfico de acompanhamento assistido, então, é em tempo real. Então, eu consigo dizer aqui, eu quero que isso atualize a cada 5 minutos. Então, a cada 5 minutos ele vai lá e traz os dados atualizados. Né? E aí eu posso dizer o tempo. Isso aqui, pessoal, sempre depende da quantidade de dados que vocês vão trazer. Tá? Por exemplo, nós temos aqui no Recife um processo que trata dos blocos de carnaval. Se eu coloco a atualização dele a cada 5 minutos, o servidor ele vai ficar muito congestionado, porque é muita informação, é muito dado. Então, eu preciso fazer essa medida aqui para saber, olha, quantos processos entram a cada 5 minutos? Ah, é tantos, mas avisar para o cliente, olha, vou atualizar a cada 20 minutos, porque senão vai onerar aqui o servidor e vai ficar muito lento. Então, você tem que mensurar essas quantidades aqui. Normalmente não faz diferença, tá? Só em casos específicos onde você tem muitas instâncias. Aqui é segurança, eu posso definir permissões para essa análise, né? Então, eu posso dizer quem pode visualizar, quem pode editar essa análise, isso a gente definiu lá na criação, mas eu posso mudar aqui também. Eu posso gerar um cache, e aí aquela questão de eu preciso que atualize a cada, sei lá, 20 minutos, mas é muito dado e em 20 minutos ele não consegue atualizar. O que é que eu faço? Eu vou ter que criar uma memória desses dados aqui para armazenar localmente, para não ter que ficar buscando na nuvem o tempo todo. Tá? Então, habilita o cache e ele vai fazer o quê? Ele vai guardar esses dados localmente para que o acesso seja mais direto. Aí facilita aí a performance do sistema. Normalmente nós não precisamos utilizar, mas existem casos que nós zeramos o game aqui. Aí eu consigo também personalizar essa atualização fazendo agendamentos. Tá? Então, nada do que eu tenho aqui de tempo ou de cache me satisfaz. Eu preciso criar algo personalizado. Eu vou aqui no agendamento e faço uma definição de quando esses dados vão ser atualizados. Beleza? Então, a parte de configuração é mais nesse sentido, tá? Da atualização desses dados da visão. Ainda aqui na construção da visão, o que eu tenho? Eu posso definir aqui, ó, nesse caso desse gráfico, no caso da tabela aqui é mais direto, ó, tem coluna, medição e filtros, e ordenação. Então, 4 faces do meu cubo de BI aqui, né? Então, as colunas são os dados que eu vou exibir, as medições são essa unificação dos dados. O filtro pode ser o seguinte, eu posso filtrar aqui, ó, e dizer, eu não quero nenhum processo, cadê? Iniciador. Vou dar no início, vamos lá. Eu não quero nenhum processo que foi iniciado nos últimos 3 dias. Tá, então, meu filtro é esse aqui. Aliás, eu quero os processos que foram iniciados nos últimos 3 dias. Nos últimos 10 dias. Eu consigo fazer os filtros aqui. O nome aqui, eu quero
aqui da atividade. Ó. Os processos que tem essa atividade, o nome da atividade seja esse. Eu consigo filtrar também. Vocês entenderam. E a ordenação, deixa eu colocar outra coluna aqui, só para mostrar para vocês. Identificador, vamos lá. Aqui o título também. Acho que o título está bem igual, né? Deixa eu pegar aqui outro dado. No formulário eu tenho, acho que é o texto 1, que é a matrícula do caboclo. Pronto. Mais ou menos por aí. E eu consigo fazer uma ordenação por padrão, tá? Aqui, ó, eu já consigo aplicar essa ordenação do mesmo jeito, só clicando. Né? Então, eu quero ordenar alfabeticamente essa coluna aqui. Eu cliquei, ele está na setinha aqui, ou invertido. Por título, consigo fazer aqui a ordenação direta, ele já vai salvando para mim. Se eu não quiser fazer por lá, só clicar no mais e eu consigo dizer aqui, o título de forma ascendente, né? De A a Z, de Z a A, e assim por diante. Beleza? Então, quando estiver explorando mais isso aqui, eu entro na parte mais avançada de você ter a possibilidade também de criar campos calculados, tá? Não vou falar muito disso agora, que envolve SQL. Você consegue criar campos calculados aqui, fazer fórmulas, né, que vão verificar os campos e te dar um resultado para que você tome uma ação em cima da sua visão. Se eu exibo ou não os dados, enfim. Fala, Pedro. Uma dúvida rápida, não muito referente a isso. Para eu conseguir puxar um atributo como um campo daí, seria como campo calculado ou de outra forma? Pode ser um campo calculado, mas o ideal é você trazer direto no SQL inicial, lá na análise. Tá, entendi. Tá? Nessa análise que eu passei para vocês, ele não traz atributo, tá? Mas nós podemos ter outra análise que vai trazer os atributos, né? Deixa eu até ver se eu tenho algum aqui, ó. Formulário principal, salvo engano, eu tenho algum de atributo aqui. Aqui, workflow. Associações, nexo. Isso aqui a gente vai fazendo, tá? E vai guardando. Normalmente a gente guarda, às vezes precisa aqui, ó. Busca os processos habilitados em uma atividade e o atributo associado, filtrando por status. Eu posso buscar o atributo aqui e a tabela de junção do atributo é essa. Tá? E aí dá para fazer, né? Dá para ir construindo. E adicionando lá na consulta. Não é tão trivial, mas dá para fazer sim. Beleza. Beleza? Tá, se aparecer alguma situação dessas aí, a gente pode discutir, mas eu peço que vocês primeiro façam a parte do SQL lá, que eu vou passar para vocês, tá? Vou liberar o curso, vocês dão uma olhadinha lá, para ter uma base para a gente poder discutir essa parte da análise. Então, você sabe como você quer. Tá? Aí aqui eu consigo fazer uma formatação, isso aqui é personalização, tá? Então eu consigo, sei lá, dizer que na coluna status ali, tudo que estiver com o nome igual a em andamento, a cor da fonte vai ficar amarela e negrito. Aí ele faz para mim aqui. E aí, do mesmo jeito, tudo que tiver no status com formato encerrado, eu quero que fique com a fonte cinza. E aí eu personalizo isso até para visualização melhor do usuário. Então, o agrupamento de valores eu não vou comentar muito agora, que envolve muito SQL, mas a gente entra nisso em outro momento. Ok? Então, tranquilo aqui o Analytics e as visões. Tá? Então, uma vez criada a visão aqui, ó, eu criei essa visão lista de instâncias na minha análise geral nome guerra. Vou salvar. E agora vamos entrar lá na parte de portais.
Ó, eu criei esse portal aqui padrão, eu vou apagar tudo para a gente ir do início, tá? Eu criei bem rápido. Então, o Douglas deu um retorno aqui, ele disse daqui a 5 minutos, faz um teste aí. Eu acho que já ter voltado. Confirme aí para mim, se já voltou o outro ambiente. Peraí, meu. Deixa eu ver o primeiro também. Aqui não tá carregando ainda não. Voltou não? Aguardemos. Beleza, ó. Então, o que eu fiz aqui, tá? Para criar um portal, e aí eu peço que vocês criem lá no ambiente um portal para cada processo de vocês, tá? Cada um vai criar um portal do seu processo. Deixa eu excluir esse aqui, eu vou criar um novo. Como é que eu faço, né? Eu venho aqui, ó, em portais, tá? Você provavelmente vai ter essa permissão de criar, tá? Se você for usuário manager. Então, criar portal. E aqui eu vou dizer, ó, o título para esse portal, vou colocar aqui um exemplo. Posso escolher um íconezinho aqui bonitinho, ou então enviar uma imagem dentro dos parâmetros. Selecioná-la. Aqui eu posso fazer um descritivo desse portal, apenas para a documentação mesmo, tá? Portal de exemplo para capacitação. E eu digo se esse portal vai estar disponível na versão para telefones, né, ou não. Lembrando que nem todas as visões, né, são compatíveis com a versão para telefone, tá? Mas eu posso habilitar aqui, né, caso o usuário necessite. E aqui permitir a inclusão de comentários no portal. Vou deixar habilitado para mostrar essa funcionalidade para vocês. Então, criei aqui o portal, né, ele já traz para mim aqui, ó, aqui minha imagem, tá aqui o nome que eu coloquei. Por padrão, ele está privado, tá, o portal, ele vai ficar associado ao seu usuário apenas, né, você é o criador do portal, mas você pode vir e compartilhar depois. E você sempre vai estar seguindo os portais que você cria, tá? Se não quiser seguir, é só desmarcar aqui, ele não vai ficar na sua lista aqui direto, ó. Então, se eu marcar aqui seguindo, ele fica na minha lista direta aqui, para facilitar o acesso. Então, se eu não seguir, ele não aparece e eu posso, no ver todos, solicitar o acesso a ele. E aí, vamos lá. O que é que eu tenho aqui, né? Eu posso criar abas, né? Então, posso sair criando várias abas aqui no meu portal e organizar as informações. Então, eu consigo também, dentro de cada aba dessa, colocar elementos, e aí o SL já traz para nós vários elementos prontos, tá? Referentes a diversos componentes. Ó. Então, para cada componente, ele tem aqui algumas visões, né, que já estão prontas, né? Alguns componentes prontos. Então, por exemplo, na parte de... Vou entrar aqui na parte de administração. Ó. Eu consigo trazer aqui quantos usuários foram conectados por dia, estão conectados por dia. Se isso for uma informação relevante para o seu cliente, você consegue fazer. Tá. Deixa eu ver outro componente aqui. Por exemplo, o nosso aqui, né, a parte de workflow. Eu consigo trazer aqui um atalho para inicializar os processos, isso aqui é uma coisa que vocês vão colocar. Eu consigo aqui adicionar, por exemplo, a possibilidade de iniciar o processo nome de guerra a partir do portal. Eu criei um link aqui, ó, e ele me permite iniciar o processo a partir daqui. Tá? Então, se você liberou uma versão do processo, você consegue colocar aqui um link para iniciar o processo, instanciar. Vamos lá, o que mais de elementos nós temos aqui? Tem alguns gráficos prontos do SEO Workflow, e aqui o que nos interessa é a parte da análise. Então, na análise aqui, eu consigo trazer as análises que eu criei. Ó, então, tá aqui aquela lista de instâncias que eu criei, eu posso arrastar para cá.
Então, ele já fica aqui para mim. Então, se eu fechar a edição, ele já está acessível. Eu consigo ver aqui as informações e fazer os filtros devidos, né? Se eu tiver mais visões aqui, esse filtro ele vai ser replicado nas outras visões. Tá? Vou fazer um exemplo disso. Ó. Deixa eu criar outra visão aqui a partir dessa. Vou colocar a cara do gráfico. Vou aqui salvar como. Vou fazer uma cópia dela, né? Vai ser instâncias por situação. Vai ser um gráfico de pizza. Beleza? Vou tirar essas colunas aqui, para não ficar muito carregado. Salvei. Na teoria, eu salvei. Apesar dele não ter aparecido aqui. Ué? Acho que não salvou, não. Tá, vamos lá. Gráfico de pizza. Salva. Na teoria era para salvar. Mas não está salvando. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Ah, apareceu. Ele salvou 2 vezes, apesar de não ter listado para mim, não. Deixa eu ver como é que eu faço. Vou tirar isso aqui. Deixar só a lista e o gráfico. O seu fino só nas pontas. Ó, agora eu tenho os gráficos interligados, né? Diferente daquela situação do início. Então, eu consigo aqui, eu quero saber todos que estão encerrados. Ó. Então, se eu clicar no gráfico, ele vai filtrar para mim a lista de todos os processos encerrados. Do mesmo jeito, se eu clicar do lado de cá, eu quero saber só, deixa eu ver aqui, os processos que têm essa matrícula. Ele vai trazer para mim uma lista já com a situação também. Beleza? Então, esse é o grande ganho de usar aquela consulta padronizada lá. Consigo unificar os dados e permitir a gestão. Entendido? Beleza. Tá, então vamos mexer aqui nesse portal. Eu vou colocar essa aba que nós criamos com os gráficos, eu vou chamar ela de gestão. E a primeira aba do nosso gráfico eu vou chamar de início. Vou colocar alguns componentes aqui. Primeiro, a possibilidade de iniciar o processo. Tá? Lá, workflow, iniciar workflows. Eu vou permitir aqui que seja iniciado o processo nome de guerra. Legal. Então, tá aqui. Eu quero mostrar também as tarefas que esse usuário tem para fazer. Sabe essas minhas tarefas aqui, ó? Eu consigo trazer ele para o portal. Então, se eu vier aqui, essa é a suíte, né, o geral. E eu pego aqui o minhas tarefas. E eu defino, né? Eu quero as tarefas de todo essa suíte, igual é aqui em cima, ou só de workflow, ou só de processo, só de projeto. Você pode definir aqui. Eu vou pegar só o workflow, para não ficar muito carregado. Ó, então aqui ele já mostra para mim que existem 32 tarefas de execução de atividade de processo, né, de workflow. E outra coisinha que eu posso colocar aqui é... Aqui tem várias coisas, tá? Peço que vocês explorem aqui depois, vejam as visões que são possíveis. Eu vou colocar aqui um... Cadê? De acesso recente. É o primeiro lá. Acesso recente. Pronto. Eita, com olho bom, né? Pronto. Então, um portalzinho simples, ó.
eu tenho aqui, o usuário, assim que acessar esse portal, ele vai ver aqui quantas tarefas tem com ele pode abrir um novo processo, e aqui ele vai ter uma listinha dos acessos recentes dele, né, para facilitar. Na segunda aba, ele tem aqui a possibilidade de fazer a gestão em cima dos dados do processo. Então, a ideia do portal é essa aqui para vocês também, tá? Vocês criam minhas tarefas, o iniciar o workflow com o processo de vocês, tá? E aqui vocês podem colocar o acesso recente ou qualquer outro que vocês achem legal. Na gestão, eu preciso das instâncias, né, das visões que vocês acham relevantes para o processo. Tá? Então, voltando lá na ideia, né? Então, exemplos aqui, tem a aprovação de férias, eu quero saber quantas férias estão aprovadas, sei lá, para o mês de março. Então, a informação dessa aí é importante para esse processo. Tá? Quantas matrículas nesse curso aqui foram feitas no último mês? Aí você pode listar isso lá. Ok? E aqui nós temos algumas funcionalidades do portal. Deixa eu apagar essa última aba que eu não fiz nada. E aí, vamos lá. As possibilidades que eu tenho no portal. Ó. Quando eu habilitei lá os comentários, ele ficou com esse botãozinho aqui, ó. Então, no meu portal, eu consigo ter um mini chat aqui, onde as pessoas que têm acesso a esse portal podem se comunicar. Tá? Então, eu posso ter, é meio que um fórum aqui, né? Então, eu posso até citar algum usuário. Tá? Se tem algum aqui. William. De que horas você ia viver? Normalmente ele carrega uma lista de pessoas aqui, tá? Mas acho que tá lento, não tá carregando. Mas eu posso citar uma pessoa aqui. Aí colocar os comentários. A pessoa pode comentar em cima do comentário. Aquele modelinho de comentários do padrão da internet. Cada comentário pode ser tratado como uma tarefa a ser resolvida. Eu resolvi aqui, eles desaparece e vai para a área dos resolvidos. Beleza? Então, a parte de comentários aqui, ela é padrão do sistema, eu habilito ou desabilito, tá? O usuário ele vai fazer uso. E aqui, nas configurações do portal, eu consigo fazer o seguinte, eu consigo configurar uma tradução, caso seja necessário. Tá? E aí entra a parte de tradução do sistema. Eu consigo exportar esse portal para importar em outro ambiente, por exemplo, nós estamos no ambiente de teste aqui. Então, eu terminei o portal, eu posso exportar e importar lá no ambiente de produção. Tá? Para não ter que refazer. Eu consigo fazer uma cópia do portal. Muito cuidado com isso, tá? Porque quando você copia o portal, ele copia tudo que o portal possui, inclusive as análises e visões. Ele vai duplicar isso aqui também. Normalmente nós não usamos por conta disso. Eu consigo aqui deixar o portal apresentando. Isso aqui é para aquela questão de acompanhamento assistido, né? Então, eu posso jogar numa TV lá do cliente, coloco na apresentação aqui e deixo rolando. Tá? Que ele vai ficar lá na TV, sempre atualizando a cada o período que eu disse que deve atualizar, né? E aí ele vai alternando entre as abas. Tá? Então, a gente consegue configurar isso também. E o último ponto é o compartilhamento. Então, como eu disse lá no início, quando você cria o portal, ele é privado e só você tem acesso. E aí você pode fazer o quê? Você pode tornar ele público, todos os usuários do sistema vão conseguir acessar esse portal, ou você pode definir por grupos de usuário ou pessoas específicas quem pode acessar. Tá? Então, se eu colocar aqui, vou pegar um usuário aqui, essa é a suíte, vamos lá. Eu posso dizer que este usuário aqui, ele pode visualizar esse portal, ou ele pode editar o portal. Tá? Então, eu posso dar permissões para esse usuário ou esse grupo de usuários aqui, seja por área, função ou equipe. Tá? Para que ele possa fazer alterações ou visualização do portal. E eu posso mandar o link desse portal para as pessoas, né? Então, cria um portal aqui, mandei para vocês aí, vocês acessam o sistema, né? Claro.
faz o login com seu usuário, mas consegue visualizar aí o portal. Beleza? Então, salvei. E a última funcionalidade é definir esse portal como sendo a home do usuário. Ó, se eu clicar em home aqui, a minha home é essa. É a home padrão do sistema. Mas eu quero que para um grupo de usuários específico, né, daquele setor, a home não seja essa, seja o meu portal que eu criei. Então, eu posso vir aqui no meu portal. Deixa eu só achar ele de novo. Deixa de seguir. Aqui. E posso definir ele como sendo a home de um usuário específico. Nesse caso, eu vou definir como a minha home aqui. Aí eu confirmo. E toda vez que eu clicar em home ou acessar o sistema, ele já vai cair nesse portal aqui. Beleza? Então, vocês façam isso no usuário de vocês, tá? Lá no nosso ambiente. E por que esse negócio está quebrado? Fechado? Alguma dúvida até aqui? Dou-lhe uma. Pronto, deixa eu só verificar uma coisinha aqui, ó. Eu acho que eu ainda tenho aquele curso de SQL. Tu ainda tem o link, Davi, daquele curso? Eu tenho aquele curso ali. É esse aqui, né, do Pajal. É, Pronto. Vou compartilhar aqui com vocês. Ele está na pastinha tapete. É uma limpeza que foi feita. Deixa eu compartilhar ele aqui. Bateu a ponta desse lápis com a caneta. Vai verdade. com a Qualquer limpeza. pessoa Fez com- ou tu jogou a sujeira para debaixo do tapete? Não deixa de ser uma limpeza, né? A gente pegou umas coisinhas que tinham aí antigas e jogamos aqui numa pasta. Então, vê lá. Aqui eu estou copiando o link, tá? Vou mandar para vocês lá no chat agora. Esse é o curso de SQL. Tá? Para vocês verem aí. Assim, ele não é tão curto, né? Ele é um pouquinho mais extenso do que os outros que eu já passei, tá? Das trilhas. Mas é bem legal, ele é bem completo. Ele traz algumas utilidades aqui do SQL que são bem interessantes, tá? E aí vocês podem utilizar até o próprio SE para fazer algumas delas, né? Eu não garanto que você vai conseguir fazer tudo, tá? Porque o SL tem bloqueio, né? Por questão de segurança, eu não consigo fazer um delete, eu não consigo fazer, talvez um update, eu não consigo fazer, tá? Mas você tem aqui, deixa eu lembrar aqui, agora um ambiente virtual onde você pode executar, né? Consultas SQL. Eu não vou conseguir lembrar agora, mas eu mando para vocês lá no chat, tá? Para vocês fazerem a prática disso. Eu não sei se no curso tem isso. Tu lembra, Davi, se tem... aqui, a download e instalação, né, do MySQL, pronto. Eu ia Já falar mostra aqui. agora. Ele tem alguns aí que ele... Ele já mostra aqui como baixar e instalar, então aí fica na mão de vocês. Boa sorte. Pronto, pessoal, assim, de base, esse curso aqui ele já vai dar uma base muito boa para você trabalhar com SE. Tá? Você não vai precisar ter um SQL super avançado para poder trabalhar aqui, até porque o sistema ele já gera muita coisa. Tá? Você tendo essa visão aqui base, você vai conseguir pegar uma análise gerada pelo sistema e entender. Isso é o importante. Tá? Então, você entendendo isso aqui já resolve. Beleza? Então, a ideia é que vocês façam o curso, dominem pelo menos o básico de fazer um select, fazer um join, né, alguma coisa desse tipo, para poder entender as consultas do sistema. Tá bom? Vou jogar aqui no chat antes que eu esqueça. Aqui, ó, curso SQL. Fez aquilo. Consegui quebrar o negócio. Tá lá. Beleza? Essa parte de SQL a gente vai trabalhar ao longo do mês de março também, tá? Então, não se preocupem em terminar o curso até o final do mês agora. O foco continua sendo os processos.
Então, mantenha o foco nos processos, vamos terminar a parte do formulário responsivo e do processo de vocês até o dia 28, né? Se possível, até quinta também, seria interessante para a gente já definir isso na quinta. Mas se não, dia 28, tudo bem. Tá? E aí, a partir de março, nós fazemos aquele trâmite, tá? De envolver os consultores, que vão ser os tutores, e já passar atividades para vocês irem executando, né? E desenvolvendo aí conhecimento. Ok? Se a base estiver em ordem, né? Aí a gente termina, né? Tá em ordem, pô. Pode ir lá de novo. Douglas me garantiu. Olha. O nome dele aqui em jogo. Ficou ruim o negócio pra ele. Eu acho que não vai não mesmo. Confia. Mas o bicho é mala, pô. Ele mandou uma mensagem pra mim. Tenta em 5 minutos. Ele não deu garantia nenhuma, só tenta. Só tenta, né? Aí, Mas, eu vou dizer que é ele. Eu vou dizer, tentei, mas não foi. esse tá bom, viu, na equipe. Só tem esperto, viu? Só tem esperto. Não deu garantia nenhuma, eu vou você tentar, né? Esse você tá aí, vai embora lá para jogando um PUBG, aí ele manda, não, vai, pô, vai que eu tô aqui. Só vai, confia. Confia. Quando chega lá, olha para trás, cadê? Só tá o cara. Ele pegou o carro e foi embora. É desse jeito. Mas eu vou cobrar ele aqui, tá? Assim que acabar, eu cobro aqui e avisa vocês quando voltar. Beleza. Espero eu que volte hoje ainda. Meu Deus. Para dia 28 vai ficar... Resumindo, é os ajustes que tu falou no último processo e o portal já também, né? Isso, o portal nem tanto, tá? O portal pode ficar para depois. É bem o processo mesmo. Beleza. A ideia é que até o dia 28 a gente faça aquele trâmite que eu falei, de tipo, o processo está pronto, eu vou chamar aqui o dono do processo, vai fazer a troca de volta, né? Uhum. Então, o Pietro terminou o processo de envio de nota fiscal, aí o Davi vai pegar o processo, instanciar algumas vezes e sinalizar ali o que ele não concorda, o que não está de acordo com a regra de negócio. Tá? Aí é uma análise invertida aí, né? Ele vai analisar o que o Pietro fez. Tá? Do mesmo jeito, o Pietro vai analisar o que o Alisson fez e cada um vai pegar aqui o do outro. Tá? E aí, depois que a gente tiver essa análise, né, esse retorno da avaliação de cada um, é que a gente vai partir para os portais, tá? E aí seria na primeira semana de março, né, vulgo semana que vem, para a gente já fazer a parte dos portais e iniciar a parte da tutoria. Beleza? Vai ficar assim. Deixa eu ver. Aí o SQL vocês vão fazendo em paralelo, tá? A ideia é que em março a gente faça alguns trabalhos em relação a isso. Acho que na partir da segunda quinzena de março a gente vai entrar bem mesmo nessa parte de SQL e alguns recursos avançados do sistema. Aí eu quero tratar com vocês já com casos reais. Vou trazer alguns processos, a gente vai construir junto algumas coisas aqui, tá? Incluindo a parte de API também. Ei, Jonatas, eu tava vendo uns meninos conversarem aqui outro dia, os meninos, não interessa quem foi, não vamos citar nomes. Tá sendo gravado. Tá sendo gravado. Aí eles falaram que o SE talvez comece alguma coisa desse tipo, assim, que você pode fazer com Python, né? Ia ter uma atualização que você poderia usar o Python. Não sei se eu entendi certo, correto. Não sei não, cara. Assim, hoje já é possível, né? Dependendo do que seja. Tá? Não sei dizer o que seria exatamente, mas assim, API independe da linguagem, né? As APIs que são integráveis com SS Wiki independem da linguagem. Nós padronizamos com PHP porque é a linguagem que é utilizada para a construção do próprio sistema. Uhum. Tá? Então, no SS Wiki, a maior parte dele é construída em PHP, apesar de ter Python, ter Java, ter muitas outras coisas, mas a maior parte dele é em PHP. A não ser agora nas últimas versões, né? Eles estão mudando muitas funcionalidades, então talvez tenham mudado a linguagem também. Então, aí tanto faz.
Mas, assim, as APIs que são integráveis independem da linguagem. Tá? Se for REST ou SOAP, funciona do mesmo jeito, independente do que seja. Aí eu não Acho sei que do que exatamente eles estariam tratando. tenha pego já o barco É. É assim, ó, andando se vocês aí. Já. tiverem a curiosidade, tá naquele link de documentação, lá no início eu tinha comentado, no link de documentação tem aqui, ó, tem cadê? As novidades aqui, ó, novidades da versão. Legal. Aí você consegue ver aqui o que é que está sendo implementado nas próximas versões, o que é que já foi liberado, a nova versão é a 2.2.3, é a mais recente, né? E aqui ele já diz, né, o que é que vai ter de melhoria, né, correção de bugs, né, e vulnerabilidades, ele já está dizendo aqui o que é que tem. Aqui o que há de novo, eles gravam até um videozinho mostrando, ó, eles já colocaram IA na nova versão 2.2.3. Tem bastante coisinha nova aí. Componentes novos, ó, tem o Copilot aqui novo. Cadê outro componente bacana? O Data Lab também é bem bacana. Tem a parte de IA que você consegue integrar com outros componentes. Drive O ali, Drive, tô vendo. o Drive, gamificação também. Gamificação. Tá muito legal isso aqui. Então, tem vários componentes novos que estão sendo adicionados, tá? Se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha aqui. Ó, regra de negócio. Tem bastante novidade aqui. Mobile ali também, que eu vi, ó. Criador de Poxa, aplicativos. criador de aplicativos. Eita, show. Esse criador até já Coisa tava, legal. mas o Batos falou que tava desativo ainda, né? Tá inativo no nosso. Sim. Mas tem bastante coisa legal aqui. A maioria dessas coisas que envolvem IA, tá? O Data Lab, o Copilot aqui, são para apenas das versões do SE em nuvem. Tá? Então, você tem que ter um ambiente em nuvem, na nuvem da software, claro, para poder ter acesso a esses componentes. Tá? O nosso ambiente aqui, né, ele é on-premise, ou seja, ele é instalado num servidor próprio. Tá? Então, ele não tem acesso a esses componentes aqui que envolvem IA. Beleza? Mas fica a dica aqui de dar uma olhada. O DemoBR tem. Caso você vier aqui no DemoBR, ó, tá? O DemoBR ele já vai ter alguns desses componentes aí. Aqui, ó, tem um Copilot aqui, o Data Lab, dá para explorar bastante aqui, ó, gamificação, ver curiosidade de ver, acessa lá o DemoBR e dá uma olhada. Bem legal. Show. Beleza? Esse link da documentação vocês têm, né? Se não tiver, eu Eu mando. nem tenho, cara. Manda para mim aí, eu não tenho esse. Vou mandar aqui no chat para vocês, ó, documentation. SE Suite. Aí tem várias coisas aqui. Né? E o DMBR, todo mundo tem acesso? Se não tiver, eu mando agora. Demo tem. Vou mandar o acesso aqui. Esse acesso aqui é de todos os consultores da software, tá? Então, todo mundo usa o mesmo acesso. É o guest. O que eu uso não é esse, não. Inclusive. Tu usa o outro, né? Tem dois. Mas tem diferença, não? Tem não. Uma coisa. É só para mudar. Gregos e troianos. Bom, então eu vou mandar aqui esse acesso para vocês. Depois eu pego ali o login sem e mando também. Depois eu mando, então. Vou mandar o acesso do DMBR daqui a pouco. Ok? Mais alguma dúvida? Alguma coisa? Observação, choro? Tudo certinho? Choro, Vamos fala seguir. com Douglas. Choro só com Douglas. Até ver se é a última chance da palavra dele se cumprir. Eu acho que não vai rolar, não. Eita. Mas vai dar certo. Beleza, gente. Assim que voltar, tá? Eu aviso a vocês, ou vocês me sinalizam aí se vocês perceberem antes, tá? Lançar lá no grupo, voltou, tá? Para todo mundo ficar ciente. Beleza? Beleza. Espero eu que volte. Valeu. Eu vou marcar para quinta-feira, tá? Nosso próximo encontro aí. E aí já gostaria de ver os processos para a gente poder executar.
Valeu, gente. Até a Tchau, próxima. tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Boy, Tchau, boy, gente. boy.